amados, nada é por acaso. Hoje eu encontrei um marcador de página da Poese que peço agora permissão ao grande todo. E sabe o que diz das coincidências? Que é assinatura de Deus do anonimato. Portanto, irei fazer hoje uma apresentação sendo guiada por minha intuição. No marcador diz: mulheres intensas, inquietas, lutam sem fazer guerra e amam sem pedir recompensas. E hoje Saúde com Vida recebe uma mulher dessas. É Francine Cruz. É canceriana com ascendente em touro. E o que nos diz a astrologia? Que ela nutre a família, dedicando muito amor, mas sem pedir recompensas. Pois ela vê as questões como fruto da colheita das sementes que foram plantadas no decorrer de sua vida. E ela se define como uma leitora voraz na época da infância. Na adolescência, uma criativa escritora. E agora, como adulta, ela é apresentadora do canal aqui no YouTube, chamado A Senhora Literatura. E Fran, para os íntimos, seja muito bem-vinda em nossa sala de bem-estar, saúde com vida sustentável, a rede dos alquimistas do agora. Entre e fique bem à vontade conosco. Obrigada, Carla. Quero agradecer o convite para estar aqui com vocês nesse dia tão especial. E parabéns aqui pelo seu canal também. É um canal com uma importância muito grande para trazer tantas informações legais para o público, falar sobre qualidade de vida, sobre sustentabilidade, né? Muito bom. Então, agradeço bastante e agradeço ao público também que vai assistir esse vídeo. Muito obrigada. E, Fran, também a questão da literatura tem a ver com saúde, no momento que a gente tem a escolha das nossas palavras, né, para o nosso dia a dia, né? Tem tudo a ver, né? Eu acho que a literatura, ela é a saúde da nossa alma. Que quando você pode estar ali na maior alegria, você lê um livro que vai estar naquela vibe com você. Se você está meio triste, você pega um livro para te ajudar a sair daquilo, né? Então, tem livros para todos os momentos, e eu acho que é uma grande válvula de escape para a gente, tanto para quem escreve, quanto para quem lê, né, o que foi escrito. Então, agora, durante a pandemia, mais ainda eu percebi isso, assim, quanto os livros e a literatura me ajudaram nesse tempo tão louco que a gente viveu, né? Uhum. E eu agradeço de coração estar aqui junto com a Senhora Literatura, que é um canal muito legal, gente. Depois vamos lá conhecer, que é sobre a questão dos escritores, diversos estilos de literatura, dicas, né? Várias dicas de leitura lá, tem bastante resenha. E, primeiramente, uma pergunta típica assim, de psicólogo: quem é Francine Cruz? Essa é a pergunta, né, que a gente né? tem uma vida para responder e não consegue. Mas eu acho que tem muito a ver. Eu sou muito sonhadora. Às vezes eu até falo assim, meu marido brinca muito, né? Você é Alice no País das Maravilhas, porque eu sou, né? Para mim não tem impossível, né? O impossível é só até a gente ir lá e fazer. Então eu sou muito sonhadora, sou muito otimista. Eu acho que eu tenho essa visão sempre do lado positivo das coisas que me ajudam muito. Né? Às vezes pode ser um pouco de inocência ou uma falta de malícia, mas eu tento sempre ver o lado positivo das coisas. E sou bastante inquieta também, como você leu aí no poema, né? No marca-páginas. Eu sempre estou fazendo alguma coisa. Então, eu sou calma, mas eu sou muito ativa. Então, por mais que as pessoas falem, nossa, você é tão calma, mas as pessoas sempre falam, nossa, mas você sempre está em movimento, fazendo alguma coisa. Então, eu acho que eu sou um misto, assim, dessa pessoa otimista, ativa, sonhadora, e claro, né, como uma boa canceriana. Acolhedora, né? Gosto de ficar na minha casinha, com a minha família. Mas sou muito... de amor, né, Fran? Você, assim, é mãezona, assim, né? Mas o lado taurino também é cabeça dura. Não é teimosia, é persistência exacerbada. Isso é um pouquinho do que eu sou. Joia.
E como foi esse teu despertar na infância, como uma pequena e voraz leitora? Eu tive a sorte de ter na minha infância um avô que era um grande contador de histórias. Sim. Então, o meu avô, ele sempre contava, né? Ele tinha essa questão da oralidade. Toda noite, antes de dormir, aquele ritual de contar. Eu morava, né, com os meus avós, então meu avô contava muitas histórias. Era uma época também que a gente tinha as coleções de disquinhos. Não sei se você também, né, pegou essa época. Sim, a vitrolinha, né, com os disquinhos. E tinha os disquinhos com as historinhas. Então, a gente ouvia ali os clássicos, né? As historinhas ali do macaco e da onça, da Dona Baratinha e tal. E até, né, depois veio Disney e tudo mais. E meu avô comprava essas coisas. Ele comprava fita cassete com as historinhas, comprava assim, disquinhos. E ele mesmo contava essas histórias. Então, a minha infância foi toda permeada por histórias, né? Tanto as contadas quanto as lidas e ouvidas. Então, tive esse privilégio desde a infância, né? E depois me apaixonei por escrever as minhas próprias histórias também. E, Fran, nos conta, assim, como ocorreu essa tua trajetória literária, que se apresentou lá naquela parada literária que fui te assistir? Para quem não conhece ainda, é um projeto que está acontecendo aqui em Curitiba, com a Secretaria Municipal de Educação e a Prefeitura. E eu falo para todo mundo, assim, que vem visitar a nossa cidade, que vem conhecer os pedalinhos lá de cisne que tem no passeio público, é uma parada obrigatória você atravessar a rua, porque na hora que você atravessa a rua, você vai conhecer o memorial da cultura árabe, que é em homenagem à população que também auxiliou a construção aqui da cidade, e é o Farol do Saber Gibran Khalil Gibran. É muito legal esse espaço mesmo, além de ser muito bonito, né? As pessoas vão tirar fotos belíssimas, as pessoas também vão conhecer um pouco da história, né, do Khalil Gibran, e tenho certeza que vão se apaixonar, porque é realmente encantador. E realmente lá está agora acontecendo uma efervescência literária com esse projeto da Parada Literária. Então, toda semana, né, tem um escritor, um artista, alguém falando de literatura. Então, está sendo realmente muito bacana, uma parada obrigatória mesmo. É aberto ao público, né? E gratuito, né, também. Isso é interessante de falar, porque quase sempre você pensa assim, ou escritor, ou artista, algo tão distante, né? E no final é gente que nem a gente, né? Tá sentado ali no bate-papo, tá trocando ideias, assim, né? E, inclusive, também no teu canal, né, Senhora Literatura, você faz uma resenha, né, sobre o Profeta. Sim, foi uma das últimas agora que eu fiz. Então, quem quiser também conhecer esse livro, que é o clássico, né, a grande obra-prima aí do Khalil Gibran, dá uma passadinha no canal, que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Joia. Então, agora nos fala da sua trajetória literária, dos livros, tudo. Então, respondendo, né, a sua pergunta, eu comecei a escrever na adolescência, né, então, nesse limiar aí de leitora, né, dessa fase infantil, eu já brincava, assim, gostava de escrever história em quadrinho, brincava com as minhas colegas, né, criava as historinhas. Aí você começa na adolescência, aquela fase mais problemática, aí começa a vir os poeminhas, né, poeminhas de amor, poeminhas de revolta, poeminhas para tudo, né. E a partir daí, então, eu realmente canalizava muito das minhas emoções na escrita, né. Então, se eu estava apaixonada, eu escrevia, se eu estava triste, eu escrevia, se eu estava sozinha, eu escrevia, e isso me ajudou muito a passar por essa fase, né? A adolescência é sempre uma fase conturbada para a maioria das pessoas, né? Então, escrever me ajudou a passar por esse momento, né? Como eu falei, parece que no papel eu tinha aquele confidente ali que ia me ouvir, e muitas vezes você, colocando em palavras, você organiza também os seus pensamentos, você se entende melhor, e consegue trabalhar com todas aquelas emoções, né? É um processo catártico, né? Como você falou, né? Uma catarse, né? Exatamente, e é muito curativo Transborda também. no papel.
Eu falo muito isso, e até, inclusive a Ana Cristina, que daqui a pouco nós vamos falar sobre ela, né? Ela fala muito, né, dos cadernos terapêuticos. Então, realmente, a escrita ela é terapêutica, né? Muitos psicólogos, né, Carla, você sabe, eles indicam, né, que você escreva, que você tenha diários, que você coloque em forma de palavras. Aquela oficina literária que a gente fez também lá na penitenciária de Piraquara com as mulheres. Sim. Menina, é fascinante, assim, porque elas não podem, só fazendo assim um trechinho, principalmente quando você falou essa questão de ser terapêutico, elas não podem ter o lápis lá dentro, porque o lápis é pontiagudo, elas podem se machucar. Como também elas não podem ter cadarço no sapato, porque podem se enforcar, né? Então, são várias restrições. E quando você passa um lápis para elas e um papel, uau, sai coisas muito lindas, né? Sim. E aí, então, foi essa passagem, né, de escrever ali, mas de uma forma bem amadora mesmo. E aí, quando eu terminei essa fase, já estava numa fase mais juvenil, ali terminando o ensino médio, entrando na faculdade, foi o primeiro concurso literário que eu participei, que eu venci, que era um concurso aqui de Curitiba, de um cursinho que tinha. E aí foi a minha primeira, assim, nossa, então tem... Uau! Alguém gostou do que eu escrevi, então legal. Aí ficou, isso foi em 2002, eu tinha 18 anos, teve esse concurso, saiu um livrinho com as poesias, foi bem bacana. Que jovem, que máximo! E aí eu, então, comecei pela poesia. E foi uma fase que eu estava muito, depois, né, entrei na faculdade, claro, me dediquei aos estudos acadêmicos. Em 2008, veio esse primeiro livro, que eu quase não mostro ele, porque eu tenho pouquíssimos exemplares, é um livro que se chama O Deus do Meu Coração. É um livro de poesias. Eu adorei! E é uma época que eu estava muito ligada com essa questão religiosa, né? Então, são poemas com essa vertente religiosa, né? E foi a minha entrada, então, na literatura foi pela poesia. E logo na sequência, no mesmo ano de 2008, veio o meu livro de educação física, que é atividade física para idosos. Então, eu trabalhava na faculdade com um projeto que era de idosos, e a gente tinha muita produção de trabalhos acadêmicos e também a parte prática. E aí, na época foi precursor, né? Precursor dessa ideia, né? Que estava começando ainda, né? Então, esse tema da atividade física para idosos foi tema de 2 livros meus, né? Esse aqui que eu mostrei, que foi de 2008, e depois, em 2013, esse aqui, que é Educação Física na Terceira Idade, Teoria e Prática. E esse livro, quem me acompanha deve ver que ele sempre está lá na Amazon, nas posições ótimas de venda. Então, é bem emergente, assim, o pessoal está olhando para a questão da terceira idade, da prática de atividade física. Então, ele é um livro que ele se vende sozinho e vai muito bem, assim. Porque é um movimento preventivo também, né? Sim. E aí a gente chega, né? Então, passando da poesia para a educação física e caímos no romance. Eu amo esse livro. Eu gosto sempre de contar essa história, porque acho importante. Só um minutinho, deixa eu pegar aqui. Em 2000, eu falei que aqueles 2 livros são de 2008, né? Sim. E em 2009, aconteceu um episódio muito importante na minha vida, que foi um divisor de águas. Foi o meu AVC. Eu tinha 25 anos. E sofri um AVC. E esse AVC quase foi fatal para mim. Ele só não foi fatal porque eu tinha uma pessoa ao meu lado que segurou a minha cabeça e não deixou bater no chão, porque se tivesse batido, eu teria morrido na hora. Mas eu fiquei um tempo no hospital e eu fiquei com perda de memória durante muito tempo. E quando eu saí do hospital, a primeira coisa que eu pensei foi, puxa vida, eu queria tanto ter escrito um romance e eu poderia ter morrido sem ter realizado esse meu sonho. Então, agora eu vou realizar esse meu sonho de qualquer jeito. Então, foi assim, sabe aquela coisa que você acorda para a vida? Sim. Então, se não, eu tenho que fazer... chacoalhão, né? Que a vida nos dá. Chacoalhão. E aí, então, isso foi no final de 2009, então 2010 foi uma loucura, assim, para terminar o livro e correr atrás da editora.
E aí, em 2011, saiu esse romance, que é o Amor Mêble. Acho muito lindo esse título. Eu sou suspeita para falar, né, do meu filho aqui, Claro. Mas é um livro que ele me deu e me dá muitas alegrias. Ele já tem mais de 10 anos de escrita. E hoje, inclusive, eu recebi um recado de uma pessoa muito especial aqui de Curitiba, que trabalha com literatura, que não vou citar o nome dela, porque eu não sei se ela gostaria que falasse, mas ela me mandou, acho que até não teria problema, mas enfim, né, vamos manter a intimidade das pessoas. E ela me mandou hoje um recado e falou assim para mim: nossa, eu tô lendo seu livro, O Amor Maybe, e tô apaixonada. Eu tô apaixonante mesmo. E tô louca para terminar, e só queria te dizer que eu tô apaixonada e tal. E a história é atual também, né, Fran? É atemporal, assim, a história. É atemporal, porque o amor não envelhece, né? A gente claro. Pode... Energia universal que nos guia, né? Nos rege. Então, por mais que ele é um livro aí que a gente está sempre em evolução, né? E eu vejo muitas coisas quanto eu já evoluí depois desse livro, mas os leitores, eles não querem saber disso, eles querem a história e o que aquela história trouxe para eles, né? Então, eu fico muito emocionada, né? Recebo, assim, esses feedbacks das pessoas que leram e que se sentiram tocadas e que emocionadas, porque essa é a intenção do escritor, né? Tocar os corações. E aí, depois do Amor Maybe, veio também A Casa dos Dois Amores. E daí é um audiobook, né? É um audiobook, e a boa notícia é que ele vai sair a segunda edição esse ano, por um projeto da Fundação Cultural aqui de Curitiba. Ele foi aprovado num edital de mecenato, e vai saindo, já está quase pronto, até a metade do ano vai ter a versão em livro físico, e aí vai ser doado para todas as escolas, Faróis do Saber, Fundação Cultural. Então, muita gente vai conseguir ter acesso a esse livro, e os que tiverem também à venda vão estar com preços bem simbólicos, né, preços bem acessíveis. Então, a ideia é que o pessoal também conheça. É também uma história de amor que se passa ali nos conturbados anos 60. Oh, que legal. Então, tem esse fundo histórico aí, trazendo eu tenho aqui, ó. Agora eu vou começar a ler. Esse você vai ouvir. Mas é legal até falar que esse formato de audiobook também tem a ver com necessidades especiais, né? Tem a ver, exatamente, né? Tanto as pessoas que, por algum motivo, seja por uma baixa visão, ou até mesmo pela questão do analfabetismo, não podem ler, ele tem essa vertente também dessa acessibilidade, né? Sim. E não só, né? Porque hoje em dia a gente vive num mundo tão louco que você passa ali, às vezes, tempão no trânsito e tal, que uma boa maneira que as pessoas têm também de conseguir aproveitar esse tempo, né, colocando ali, escutando. Hoje em dia está muito em alta essa questão dos podcasts, né, sim, dos áudios. Então, também é uma maneira de você ter um tempo ali que seria ocioso e você aproveita para ter um pouquinho ali de cultura, de literatura, né. Eu gostei de saber que é uma história de amor. Vou ouvir. Então, é bacana, assim, também por causa desse fundo, né, histórico, que eu tenho, como professora, eu tenho muitos amigos também, professores de história, né, e eles falam: nossa, o seu livro é muito legal para a gente falar com os alunos, né, sobre essa questão desse período, e todas as referências. O processo de pesquisa foi bem intenso para esse livro, então é bem gratificante, assim, saber que vai ter essa nova edição esse ano, e que vai circular aí em muitos lugares, né? E aí a gente chega aqui na Ana Cristina, 2022, esse é o filho mais novo, mas antes aqui, novinho, nem foi lançado ainda, né? Depois a gente vai falar do lançamento, mas é um livro é um ensaio acadêmico aí falando da obra poética da Ana Cristina. E eu falei demais já, vou deixar você falar um pouco agora, cara. Não, eu ia te perguntar desse aqui, ó, que a gente encontrou. O Tuíra é o livro também, né, assim, do coletivo Marianas, também estão convidados a conhecer. Também tem poema meu, também tem poema da Carla. Ô, Carla, por que você não aproveita e lê um poema aí? É o meu? Então tá. Lê.
Ixi, o meu é fortinho, tá, gente? Vale tudo. E aí, vale? Vale tudo nesse vale nada? Tanto sangue derramado, e aí vale. Tanta lama, sem flor de lótus. Tanta alma, levado por oros. Lama, que é feita da água dos sonhos, devaneio do repouso terra. Não há mais sonho nessa terra, não. Vê se me erra. Só lama sem o ser. Humano, a alma que se ama. É real, não é devaneio, não, mas a natureza nos chama. Corpos soterrados, inertes, em eterno repouso. Neste nosso país de seres fake news, que o mais preserva o meio ambiente, e nesse mar de lamas, é mito, minto ou já me omito, ninguém mais nada mesmo tente. Foi um momento de indignação lá para Marianos, depois veio Brumadinho igual Marianos, foi uma indignação. Exatamente. Indignação. E esse livro é sobre isso, né? Sobre a nossa indignação e a nossa forma de resistir e de lutar é aqui, né? Com as nossas poesias. Essas palavras, né? A palavra tem poder, né? A gente cocria as coisas com palavras, né? É tanto poder, né? Que a gente comentou do projeto ali do Parada Literária do Farol. E recentemente eu estive lá e foi muito bonito, assim, porque tinha algumas turistas que estavam ali. Da e elas França, pararam. inclusive, né? Oi? Da França, inclusive. Também, mas esse outro dia elas eram de Santa Catarina, essas outras. Uhum. E elas ficaram muito tocadas, assim. Eu li alguns poemas, li, né, os trechos do livro, e assim elas choravam e falaram assim: olha, era para eu estar aqui nesse momento, era para eu ouvir isso, né? Então, quando um escritor ouve uma coisa assim, é o que você precisa para saber que vale a pena, né? Porque às vezes o que a gente escreve, como você falou ali, o seu poema naquele momento de indignação, naquele momento de revolta, ou num outro momento, ele vai encontrar um outro leitor que vai se identificar com aquilo, que vai se emocionar com aquilo, e que vai muitas vezes olhar e falar assim: nossa, era isso aqui que eu precisava nesse momento, né? Então é muito poderoso, muito poderoso. Sem dúvida. E Fran, como foi esse despertar que deu em si, em você, de se ver, de repente, assim, num lugar de fala como escritora? Olha, admirava os escritores e de repente você é um deles. Oi? Você admirava os escritores e de repente você é um deles. Sim, isso é muito louco, assim, porque até hoje eu sou muito fã, né? Inclusive o canal Senhora Literatura eu dificilmente falo dos meus livros, dos meus poemas lá. Claro, tem uma coisa ou outra, mas é muito mais falando sobre os outros, né? Sobre os amigos, sobre outros livros, porque realmente é uma coisa que eu admiro demais, né? Eu admiro muito os escritores, e eu acho que quando eu me vi mesmo nesse papel foi depois do Amor Maybe, porque até com o primeiro livro de poemas, o livro de educação física, eles eram coisas mais localizadas, assim, mais para quem eu conhecia, ou para professores, né, que o público ali do livro de educação física é um público, né, específico, são professores que vão comprar o livro e ler. Então ainda não tinha muito essa relação com o grande público, né, com a literatura, com a ficção, né, mesmo. Então, quando veio o Amor Maybe, foi quando deu um boom, assim, porque aí o livro foi lançado na Feira do Livro lá de São Luís do Maranhão. Uau. Então, eu viajei para lá, a convite, né, da prefeitura da cidade. Então, eu estava lá no Nordeste, né, numa outra cidade que eu não conhecia ninguém, e ver aquele público que vinha, né, me ouvir falar sobre o livro. Depois, quando eu voltei para Curitiba, eu recebi diversos e-mails e as pessoas comentando: olha, seu livro foi o primeiro livro que eu li na minha vida, né? Depois do seu livro, eu passei a ler outros livros. Então, ser uma porta de entrada, assim, tocar os corações, né? Eu recebi e-mails assim, que eram 2 páginas da pessoa falando, contando a história da vida, né? Olha, porque a minha relação com a minha mãe, minha relação e tal, eu tinha a ver com o livro, e eu me emocionei e chorei.
Então, é muito legal esse feedback. Eu acho que escrever é muito legal, mas ter o contato com o público, como você falou, né? De você estar ali no papel de escritor e o seu leitor ali, eu acho que é fantástico. Assim, A né? troca Então, de energia também, né? é uma troca, né? É uma troca. E o leitor, ele acaba sendo um coautor, né? Muitas vezes, a pessoa, em cima da história que você criou, ela cria outras coisas, né? Ela vê coisas que você, até enquanto autor, não enxergou e para a pessoa tocou ela de uma outra forma, né? Então, eu acho que, para mim, foi depois do Amor Made, assim, que veio realmente. E aí, eu viajei bastante nessa época com esse livro. Fui para Amazonas, fui para Brasília, São Paulo, enfim, viajei realmente o Brasil. É interessante Assim, conhecer diversas comunidades, né? Diversas pessoas com formas diferentes, né? Porque nosso Brasil é Brasis, né? exatamente. São vários, né? Como que foi Maranhão? É bonito lá? Nossa, maravilhoso, maravilhoso. As praias são lindas, Quer né? dizer, a gente acaba conhecendo só a parte turística, né? Então, não é muito, não tem muito embasamento, mas assim, posso dizer que eu fui muito bem recebida lá. Inclusive, o prefeito da cidade, na época, nos recebeu. Então, toda essa questão legal, né, que a gente fala assim, nossa, tem até um glamour, você é o escritor, e, nossa, e as pessoas preparam aquele ambiente para você estar lá, e preparam, né, é uma coisa especial, né, você ser esperado, você ser querido, e as pessoas estarem lá para te ouvir, então é muito legal. E agora, em 2002, né, Fran, você nos blinda com um novo livro. 2022. A obra poética de Ana Cristina César, Ressignificação do Biografismo. Me explica um pouquinho, assim. Isso, esse aqui, né, então é o Filho Novo, aqui de 2022, e esse livro é bem importante para mim, ele ficou guardadinho um tempo, porque eu não sabia se eu queria, né, publicá-lo, mas o universo vai nos levando, né? E ele faz parte do meu trabalho enquanto pesquisadora na área de letras, né? Depois de ter feito a faculdade de Educação Física, eu me formei também em letras português e inglês pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E aí na universidade foi que eu tive, então, esse contato com a poesia brasileira na forma mais de estudo, né? Porque até então era uma leitora, mas então me tornei uma estudiosa, né? De literatura, de poesia. E também foi no ano de 2013, quando eu estava na faculdade, que eu conheci a Ana Cristina César. Até então eu não conhecia essa poeta. E eu até tenho vergonha de falar que eu não conhecia. Essa foto aí na capa. Oi? Parecida contigo aí, essa foto na capa. Então, é o sangue. Corre minhas veias. Então, eu falei, né, que eu até sinto um pouco de vergonha por falar isso, porque quando eu conheci a Ana Cristina, eu conheci ela sabendo que ela está na minha árvore genealógica. Ela era prima, né? A mãe dela era prima do meu avô. Sabe aquele meu avô que me contava história? Que eu contei que eu morava com ele? Ele era primo da mãe da Ana Cristina. Então era primo. Foi passando, né? De família. E eu não sabia disso. Geração. E eu descobri quando ela lançou, quando a Companhia das Letras lançou o livro da poética dela. E aí eu recebi um e-mail de um primo lá do Rio de Janeiro, né, que é a família do meu avô. Meu avô era carioca, então a família dele toda do Rio. E ele falou assim, prima, você que é a nossa prima escritora, você viu que vão lançar o livro da nossa outra prima escritora? Que aí todo mundo é primo, né? Não Como pode assim? ser distante e próximo, todo mundo é primo. Ele, vão lançar de novo o livro da nossa prima escritora. Eu falei assim, mas que prima? Nem sei. Ele, Ana Cristina César. Uau, ok. Eu falei assim, o quê? Como assim? Como assim? E eu fiquei indignada comigo mesma, como eu não sabia que a Ana Cristina César, né, fazia parte da minha família. Ela é Ana Cristina César. Você fez a pesquisa e depois descobriu a questão do parentesco. Não, eu descobri a questão do parentesco, e aí, como eu estava na faculdade de letras, aí eu comecei a pesquisar sobre a obra poética dela.
porque eu me senti, e eu até escrevo isso no livro, né? Eu me senti num débito tão grande. Não que a Ana Cristina precise de mim para falar dela, porque ela já é muito lida, muito estudada, mas enquanto família dela, eu senti que, poxa vida, a gente não fala sobre ela, porque eu não conhecia ela, né? Então, me senti muito, enquanto escritora também, enquanto mulher, muito em dívida, né, de não conhecer a obra dela, então me debrucei, estudei muito, encontrei pessoas maravilhosas no meu caminho que me ajudaram, né, o professor Rogério Caetano de Almeida, que é apaixonado também pela Ana Cristina César, então ele foi o primeiro que falou para mim, então vamos estudar a Ana Cristina, ela tem essa questão do biografismo, né, o que é isso? É você olhar muito para a obra daquele poeta e querer colocar ali a vida dele, né, querer justificar tudo pela vida, né, pela biografia do escritor. E a Ana Cristina brincava muito com essa tensão, né, o que é vida, o que é arte, o que é ficção, o que é realidade. E ela tem uma história muito contundentes, né, são fortes, eu vi o documentário, ela é muito intensa, né? Muito. E assim, ela foi meteórica, né, porque ela viveu até 31 anos apenas, ela teve uma morte muito jovem, uma morte por suicídio. Sim. Então, tudo isso vai gerando aquela aura, né? E o poeta jovem que morre, né? E incompreendido, né? Isso, e as pessoas ficam sempre atrelando essas questões biográficas e não olham para a obra em si. Perfeito. Na questão do que ela fez de literário, né, qual foi a estética dela. Então, o livro ele vem nessa pegada de olhar para essa questão de como que ela ressignificou o biografismo na própria obra dela. Né, ao brincar com essas questões, ela não estava trazendo ali a biografia dela, ela estava ressignificando tudo isso. Então, é bem interessante quem gosta de poesia, quem gosta de Ana Cristina. E teu estudo é interessante porque você utiliza numerozinhos assim nas estrofes, né? Você explica um pouquinho para a gente? Então, o livro ele tem duas partes, né? Ele tem uma primeira parte que é bastante teórica, na qual eu vou falar ali sobre o conceito, então, o que é o biografismo, a questão da personalização, então entram autores ali como Foucault, Barthes, Humberto Eco, para falar dessa questão do autor e da autoria. Aí depois a gente passa por uma questão da desconstrução. Humberto Eco seria aquela obra aberta que ele fala, assim? Oi? Humberto Eco, ele fala sobre a obra aberta, né? Ele vai trazer várias questões ali em relação ao autor e à obra, né? Então, ele fala que muitas vezes a gente dá um autor para uma obra e a gente colocar um travão, né, nessa obra. Ele fala que o texto representa, né, no texto que a gente tem que se agarrar naquilo que está escrito, não em quem escreveu aquilo. Né? Quem escreveu, pouco importa se foi o A, o B, o João, a Maria, o que é que tem no texto. Né? Então, Humberto Eco fala muito disso. E depois a gente vem para outras questões, ele falando sobre a despersonalização, né, sobre a desconstrução, e aí entra um pouco de Derrida, e aí, então, uma parte mais teórica, né, e aí, quando a gente passa para a ressignificação, a gente vai olhar para alguns poemas da Ana Cristina, que é a segunda parte do livro, que é a análise de poemas, e aí vem o que você comentou, né, porque para analisar os poemas, eu tive que ter alguma forma ali de marcar. Então, eu fui falando verso por verso, né? Então, por isso que tem os numerozinhos. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Por exemplo, aqui, né? Todas as a gente tem aqui o verso 1, 2, 3, porque aí na análise eu vou comentando. Então, lá no verso 1, lá no verso 2, no verso 3. E aí fica mais fácil de visualmente o leitor voltar ali no texto e olhar, né, para o verso e acompanhar a análise. Então, também quero agradecer, aqui deixar o registro, né, ao professor Cristina de Sales, que junto com o Rogério, que foi o meu orientador, o Cristiano de Sales é um grande poeta e um grande professor, um grande estudioso de poesia, e é também outro apaixonado pela Ana Cristina. Então, eu estava aí rodeada de amante
da Ana Cristina que ajudaram a lapidar. Então, por mais que eu tenha feito esse trabalho, né, não foi um trabalho sozinha, ele teve pessoas que ajudaram, que colaboraram, que lapidaram, e também o professor Marcelo Franz, que fez parte da minha banca. Então, todos eles deram sugestões de melhoria, né, para esse trabalho. E aí, quando ele foi, então, um trabalho, né, de conclusão de curso, e ficou guardadinho ali, né, eu me formei em 2016, e aí, vira e mexe, as pessoas comentavam, né, algumas pessoas pediam para ler, me manda seu trabalho que eu quero ler e tal. E aí, me veio muito isso, assim, poxa, eu tenho que fazer isso circular. E quando a gente deixa o trabalho só na academia, ele acaba restringindo um pouco, né? Porque as pessoas que vão ler são somente as pessoas que tiverem acesso a esses sites, a esses periódicos acadêmicos. Então, eu pensei que, como as pessoas me pediam muito para ler, e eu achei que tinha esse valor, então, vamos publicar o livro e fazer circular e para fora. O livro, assim, escrever o livro com meu trabalho de final de curso, assim. E agora fazer ele circular fora desse ambiente, né, da universidade. Então, também ele já viajou aí para vários lugares. Claro. Então, eu estou bem contente, né? Eu ainda não fiz o lançamento oficial. Está tendo bastante reconhecimento quanto ao seu trabalho. Mas, sim, sim. Então, uma coisa legal, que até é uma das coisas que a gente vai falar depois. Então, vou deixar para depois. Mas, enfim, essa questão assim, de achar mesmo que a Ana Cristina ela precisa ser cada vez mais divulgada e conhecida, porque realmente a obra dela é fantástica. E é com a editora Donizela, né? Sim, editora Donizela, um selo, né, da Lobo Azul, uma editora aqui de Curitiba, uma editora feita por mulheres, né, para mulheres. Isso, pela poeta André Carvalho Gavita, a Donizela, né, o selo dela, e também tem a Rosana, que participa da Lobo Azul. Sempre elas estão se preocupando com essa questão do envolvimento das mulheres, mesmo no processo editorial. Então, é a mulher que faz a capa, no caso aqui do meu livro, a ilustração é da Débora Bach, que é uma grande amigona minha, e em cima da ilustração da Débora Bach, a Andrea fez o processo de diagramação, a Andrea fez a diagramação, a orelha é da Neise Oliveira, que é outra poeta. Então, são várias mulheres envolvidas no processo de fazer o livro, né? Quem tirou a foto aqui para a orelha do livro foi uma fotógrafa, né, a Mila Marconcin. Então, é muito bacana essa questão de promover mesmo, né, tanto a autoria de mulheres quanto todos os outros trabalhos que envolvem o fazer de um livro pelas mãos de mulheres. É uma coisa que a gente... também da Andrea, né, ela foi precursora dessa ideia de fomentar a literatura feminina aqui em Curitiba, né? Muito, muito. Ela foi e continua sendo uma grande referência. É o início de tudo, né? As meninas que escrevem em Curitiba, né? Ela foi a cabeça que nos levou, né? Aí as Marianas também, né? Sim. Então, a gente exatamente. Tem bastante carinho aí pela... Bastante carinho. E tenho certeza que a Donizela vai fazer muito ainda pela literatura aqui do Paraná, aqui de Curitiba e de outros estados também, mas vai fazer muito pelas mulheres também, né? Então, quem quiser conhecer, vale a pena. A Donizela tem um site, entrem lá e conheçam, que é um trabalho bem bacana. Está começando... Conheça o site das Marianas também, né? Também. E quem quiser participar, sinta-se à vontade. As mulheres se sentirem tocadas aí, falam, poxa, quero participar, né? Entrem em contato que estamos abertas aí para receber todas. É que uma coisa que me perguntaram uma vez, Fran, não precisa necessariamente só escrever, se a pessoa tem a arte por tirar foto, a arte, né, por quadro, por essa parte artista plástica, né? Sim. A gente tem a Laurinha, que também trabalha, né, com a parte de artista plástica. Exatamente. Então, são mulheres bem-vindas aí, né? Com certeza, com certeza.
E as Marianas também extrapolaram Curitiba, né? Agora está em nível geral, né? Sim, verdade. E a Mariana é homenagem à Mariana Coelho, né? Mariana Coelho, uma das grandes precursoras do feminismo, né? Sim. Na nossa cidade. Então, é uma grande honra carregar esse nome. Né? E, Fran, tudo que existe tem que ser nomeado para que ele venha existir, né? E como nasceu a ideia desse teu título aí, do teu trabalho, do teu livro sobre a Ana Cristina César? Então, como eu falei, esse livro ele foi a partir de um trabalho acadêmico, né? Então, estudando a obra poética da Ana Cristina César, e essa questão do ressignificação do biografismo é justamente por essa preocupação que a Ana Cristina tinha na sua obra, de que ela não fosse lida, né, só por esse viés biográfico, mas também o quanto ela brincou com isso. Então, essa questão de ressignificar vem daí, da própria Ana, né, que no seu fazer poético brincava muito com essas questões de misturar ali a vida e ficção. Vou brincar um pouquinho com essa ideia de ressignificar, porque o psicólogo suíço Carl Jung, ele tem uma frase que ele diz assim, que todo encontro é alquímico. As substâncias humanas se transformam, né? E esse encontro, seja um encontro físico entre duas pessoas, ou também um encontro com o seu objeto de estudo, né? Numa dimensão mais mental, mais emocional, que repercute dentro de você. E qual que foi a ressignificação que a Fran fez através das palavras da Ana Cristina César para sua vida, assim, de uma forma geral? O antes e depois desse trabalho. Nossa, é bem importante essa pergunta, porque realmente é uma virada de chave, né? Sem dúvida. Tanto enquanto mulher, né, enquanto escritora, falando de outra escritora, enquanto esses laços de família, para mim realmente foi muito importante, em todos esses aspectos, fazer esse trabalho sobre a Ana Cristina César e conhecer realmente aquela coisa de você voltar na sua ancestralidade também, conhecer quem veio antes de você, quem já teve um trabalho antes de você, quem já teve uma obra, né? Então, Fran, ser escritora está no sangue, então, da família. Pelo jeito. Já, né? Espero um dia chegar aos pés aí da Ana Cristina, né? Porque ela realmente é fora de série, fora da curva. Mas é uma honra, realmente. E para mim foi esse sentido mesmo de realmente voltar nessa ancestralidade, de poder estudar essa mulher e me voltar mesmo para essa questão da autoria de mulheres e essa questão de ressignificar o que era poesia para mim. Quando entrei na faculdade, a primeira coisa que eu pensava era: não quero estudar poesia. Eu acho muito difícil estudar poesia. Né? Eu preferia muito mais ter feito uma análise de um romance, de um conto, qualquer coisa. Porque a poesia ela tem muitos meandros, muitas sutilezas, muitas camadas. Então, é bem difícil. Né? Ela repercute a dimensões, né? Ela te leva para uma outra dimensão também, né? Tem muitos níveis para você olhar, né? Então, era uma coisa que também foi para mim um desafio muito grande. Mas a ressignificação foi da obra da Ana Cristina, mas foi da escritora e da pesquisadora Francine também. Daí, então, me conta, ao teu ver, o que a Francine Cruz faz de prática preventiva em sustentabilidade humana que faz a diferença para nos ajudar a co-criar esse nosso novo futuro pós-pandemia? Como você vê isso? Olha, eu acho que uma coisa que eu comentei no começo, né, eu sou muito otimista. Eu acho que isso ajuda muito na questão de você estar bem consigo mesmo. Acho que a primeira coisa é a gente ter... Ok com a gente. Você tem que acreditar que é algo melhor, que as coisas vão melhorar, porque senão a gente entra o mundo que a gente vive é muito desesperador, é muito sofrimento.
Então, se a gente não entra no espiral anti-horário, né? Um para baixo que não acendendo, né? Exatamente. E eu acho que a gente precisa se respeitar muito. Eu tenho um pouco de dificuldade de dizer não, e acho que isso é uma coisa que eu preciso melhorar ainda. Mas tem uma coisa que eu faço, que é me respeitar. Então, eu gosto, se eu estou cansada e não quero fazer nada, eu não vou fazer nada. É o teu momento. E vou 3 horas da tarde deitar e vou dormir, né? Se eu, lógico, respeitando todas as questões de obrigações, de trabalho e tudo mais, mas eu sou uma pessoa que eu não me exijo além daquilo que, como eu vejo, assim, às vezes as pessoas, né, que se colocam, às vezes as pessoas se colocam cargas muito pesadas, né? Ah, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso. E às vezes é você mesmo que está colocando aquilo. E eu falo assim, eu tenho vontade de tomar um sorvete, eu vou lá e tomo um sorvete. Ah, eu quero comprar tal coisa para mim, se está dentro das minhas possibilidades, eu vou lá. E são pequenos agrados, assim, no dia a dia, né? Então, acho que eu sou muito... Eu tento ser generosa comigo mesma, então. Às vezes, eu tive um dia difícil, então eu vou comer um docinho, porque eu mereço comer esse docinho. Eu mereço ficar sentado e assistir alguma coisa para não pensar em nada. Ou eu mereço ficar, como eu falei, só de boa aqui, né, sentada, lendo um livro. Então, acho que a gente precisa desses tempos, né? De autorrespeitar. E eu acho que isso, a sustentabilidade humana vem muito nisso, assim. A gente tem que estar bem primeiro, né? A gente tem que estar ok para poder estar disponibilizando algo para outros, né? Bastante amor para a gente, quando transborda, a gente consegue oferecer, né? Exatamente. Quando a gente está lá no avião, eles não falam, né? Primeiro coloque a máscara de oxigênio em você, para depois você poder ajudar o outro. Então, é mais ou menos isso, né? A gente precisa... Então, se eu sei que eu estou, às vezes, muito cansada, muito estressada, me deixa, eu preciso descansar, preciso ficar sozinha, né? Que nem aqui, eu falando com você, a minha filha está com meu marido lá do lado, eu falei, agora eu preciso desse momento, né? Fechar a porta e ficar aqui. E isso é se respeitar e ser generoso consigo mesmo, né? Acho isso é uma coisa que eu faço e que me ajuda. E para a questão do feminino, né? É complicado a gente ser lunar num mundo extremamente solar, né? Com determinações no sentido de sucesso, competição, porque daí o feminino ele se atrapalha um pouco, né? Se torna uma coisa muito yang e a nossa energia é de tempo kairos, né? É o tempo interno, né, que rege, né? E como você vê essa dissonância que tem, tipo, o cronológico, o relógio pedindo um monte de coisa e a gente está nas fases ainda da lua, né, no interno, no kairos, né? Eu acho que a gente sofre muito. A humanidade em si, eu vejo muito isso. Enquanto professora, a gente vê o quanto os nossos jovens, os nossos adolescentes, eles estão cada vez mais doentes. E doentes, assim, não só fisicamente, mas doentes mentalmente, né? Então, crises de ansiedade, crises de pânico, depressão muito grande. Os professores estão muito doentes, justamente por causa dessa sobrecarga mesmo, sabe? Então, é muito número. Você precisa produzir. Externos, né? E números não são pessoas, números não têm identidade, números não têm vida, né? Eles são números. E acho que essa é uma grande dificuldade, assim. Como você falou, né? Esse tempo cronológico é isso, né? Você tem que ser produtivo, né? Hoje em dia tem muito isso. Você vai fazer um curso para ser mais produtivo. Meu Deus, mas mais do que já. Então parece que sempre você está devendo alguma coisa, né? Você tem que ser, você tem que produzir. E isso é um problema muito grande, porque você vai esquecendo o lado realmente humano das pessoas. As pessoas não são números. As pessoas, elas não têm utilidade só enquanto elas são produtivas ou quando elas são produtivas, né? Então, eu acho que a gente tem que dar uma desacelerada e rever muito a nossa conceitos, né?
essas questões capitalistas, porque realmente nós estamos num mundo muito doente, infelizmente. E as mulheres, como você bem disse, são as que mais sofrem, porque a sobrecarga de uma mulher é muito maior, né, que de em todos os sentidos. Sim. E, Fran, puxa vida, tá acabando, mas é tão gostoso conversar contigo. Meu Deus, a gente fala demais, ninguém vai assistir porque vai ficar muito longo, as pessoas vão, meu Deus! Essas são duas mulheres tricotando aqui a história. Fran, então, nos deixe uma mensagem aos nossos web espectadores, né, os nossos cultivadores do bem. Bom, eu quero dizer para vocês nunca desistirem dos seus sonhos. Perfeito. E nunca deixarem alguém falar que você não é, principalmente vou falar assim da questão agora dos poetas, né, dos escritores e das mulheres que são poetas, que são escritores, que muitas deixam os textos guardados nas gavetas porque falam assim, não, eu não sou poeta, não, eu não sou, imagina, escritora, porque a gente é tão desvalorizado muitas vezes na vida, e as pessoas falam tanto que a gente não é, que a gente não pode, que a gente às vezes acredita nisso. E a minha mensagem é essa, não acredite nessas pessoas que querem te desvalorizar e que falam que você não pode ser o que você quer ser. Você pode ser o que você quiser ser, né? Lute por isso, batalhe. Claro, é muito importante a gente sempre também buscar os meios para realizar as coisas que a gente quer, né? Não pode ficar só no pensamento, tem que ter o pensamento junto com a ação. Mas eu faço muitos votos que vocês sempre acreditem em si mesmos e façam aquilo que vocês têm vontade. Sempre quis fazer tal coisa, então vá atrás e faça isso. Porque a nossa vida é muito curta para a gente não fazer o que a gente tem vontade de fazer. Né? Então, como eu falei para vocês, eu tenho vontade de falar de poesia, eu vou lá e faço livro de poesia. Tenho vontade de falar de educação física, eu vou lá e faço livro de educação física. Tenho vontade de, sei lá, fazer qualquer outra coisa, eu vou lá e faço. Porque a gente nunca sabe. Como eu passei por aquela experiência em 2009, com 25 anos apenas, né? Hoje eu tenho 38. Então, olha quanto tempo eu consegui já viver depois disso, mas com uma outra visão. Porque se eu tivesse morrido lá com 25, eu não teria feito muitas coisas que eu gostaria de ter feito. Então, acreditem em si mesmos, lutem pelas coisas que vocês acreditam e não deixem ninguém dizer o contrário para vocês. Perfeito. Olha, Fran, eu amei conversar contigo, né? Daí eu queria te convidar quando surge novamente a Casa dos Dois Amores em livro, né? Livro físico, com todo esse projeto que você passou com a fundação, né? Que foi mecenato, não é? Isso, editora mecenato. Eu quero te convidar para você vir falar um pouco para a gente, né? Desse lançamento de tudo, né? E olha, te agradeço muito de coração, assim, sabe? Por mim, ficava continuando a conversar contigo, que é muito gostoso. Obrigada. Muito gostoso mesmo, eu agradeço de novo o convite. Esse teu espaço também muito gostoso, e o papo realmente flui, né? Se deixar, a gente fica falando aqui. E muito obrigada pelo carinho, então, Kali, e todo sucesso aí para o seu canal também. E sinta-se convidada para o Senhora Literatura, o convite já está feito. E vamos nos encontrando aí nos caminhos da vida e da literatura. Então, se você é um empresário, tanto CPF como PJ, e acredita nessa nossa proposta de uma rede de saúde com vida sustentável, entre em contato saudeconvidas@gmail.com e me fale o que você faz a diferença para ajudar a co-criar esse nosso novo futuro e seja também o nosso novo alquimista do agora, assim como a Francine Cruz, a senhora literatura. E eu deixo aqui para vocês, né, em homenagem à múltipla da Fran, eu vou ler sobre a Deus em nós, né? Porque a mulher, ela, se você for pensar com a questão dos arquétipos do Olimpo, ela é um pouco de tudo, né? É uma Afrodite com Artemis, com Deméter, né? É múltipla, né?
Então, cada vez que nos referimos a uma mulher como aquela deusa, estamos apenas repetindo algo que ocorreu há tempo atrás, na história da humanidade, quando a mulher fazia parte da grande deusa, sendo mais ligadas à sua natureza feminina. Eram donas de si, dos seus mais profundos desejos, e viviam em grande harmonia com seus ideais, perseguiam suas metas, escolhiam seus objetivos, buscavam conhecer mais a natureza, os ciclos da vida, o nascimento, o cultivo, a fertilidade e a colheita, o poder e a compreensão de sua essência. Mas, de repente, ela, a deusa, passou a ser desapropriada de seu significado. E então menosprezamos a nossa feminilidade, envergonha-se da sensualidade, questiona-se muito a capacidade, desconfia-se da fertilidade e negam-se nossos desejos. Desconhecemos assim a alma feminina, mas todas nós somos e temos uma lua crescente em potencial, a ser desenvolvida dentro de nós, mediante a escolha de nossos objetivos, ao perseguir nossas metas, ao cultivar nossos ideais, ao colher nossos desejos, ao harmonizar a nossa essência, despertando novamente aquela deusa em nós. A nossa essência, né? Como a Fran falou, né? É ter um desejo, jogar para o universo, que o universo conspira a nosso favor, né? Exatamente. Mulheres, homens, né? Todos. E, Kailinha, infelizmente, Saúde com Vida fica por aqui, né? Depois de tanto bate-papo gostoso. Deixa eu só corrigir a informação ali que eu falei antes, que agora eu peguei o insight. É 70 anos do contato. Isso, 70 anos do nascimento mesmo da Ana Cristina, em 1952. Então, meu tilt ali, né, mas era isso mesmo, 70 anos do nascimento. E a chamada, então, é uma antologia, um tributo, né, a Ana Cristina. Pode mandar ali para anadarabrasiliana@gmail.com, pedir o edital, né? Ou pode mandar para mim também, francinecruz2011@gmail.com, que eu também posso encaminhar para vocês. Meu Instagram é Francine Cruz Escritora. Podem também aparecer por lá, vou adorar ter vocês. E você faz lives também no Instagram, conta pra gente. Também, lives no Instagram. Isso. Depois vão para o canal Senhora Literatura. Então, fiquem ligadinhos que lá sempre tem coisas falando sobre livros, literatura. E quem gosta, então, está convidado ali a chegar nos meus canais nas redes sociais. E obrigada, Facebook, Fran? Facebook também, Francine Cruz. Francine Cruz, ok. E como que a gente faz para adquirir teus livros? Então, os livros estão aí na livrarias virtuais, livrarias físicas. Então, vocês podem, ali no meu site, né, escritorafrancinecruz.com, tem vários links de venda, né? Se você prefere o livro físico, tem os links ali das editoras, né, das lojas virtuais, das lojas físicas. E se preferir o livro em e-book, também tem, né, ali na Amazon. Então, pode conseguir em vários marketplaces aí, né? Tanto e se a pessoa quer muito um livro e não conseguiu ainda, ela escreve para qual e-mail, para te pedir direto, assim? Pode mandar para mim, então, francinecruz2011@gmail.com. Também, daí o livro vai mais bonitinho ainda, que vai autografado. Vai direto aqui da casa da escritora para vocês. Porque às vezes você compra com a editora ou compra na loja, né, não dá para autografar, né? Só se a pessoa depois... né? Então, se quiser comprar diretamente comigo, pode também. Eu sempre deixo alguns exemplares aqui em casa. Né? Então, Fran, ficamos por aqui, né? Daí eu agradeço todo esse carinho, né, de e-mail que eu estou recebendo também de retorno do Saúde com Vida, né, de todos vocês que escrevem, e até nosso próximo programa, né? Namastê. Namastê. A Flor de Lótus, Carla Ramos. Tanta lama, a flor de lótus, tanta alma levada por oros, lama é feita das águas dos sonhos, devaneio do repouso, terra. Não há mais sonho não, vê se me erra. Só a lama sem o ser,
Humano, a alma que se ama. É real, não há devaneio não, mas a natureza nos chama. Corpos, soterrados, inertes, em eterno repouso. A flor de lótus, nascida da lama, que dá o início e o fim da criação. O fluir da água viva, emoção, lá em São Sebastião. Gratidão.